Olá, pessoal! Vamos hoje relembrar um pouquinho como que a gente calcula a área de regiões planas. Então, a gente já sabe calcular a área que é limitada por um quadrado. O quadrado, quando ele tem aqui uma medida, a gente usa como letra L para falar de um lado, a gente sabe que todos os lados têm a mesma medida. Se esse quadrado, então, tivesse como medida de lado 8, então, se eu preciso calcular a área deste quadrado, eu já sei que... Então, vamos colocar aqui 8 centímetros. Então, vai ser 8 centímetros vezes 8 centímetros. Eu tenho como área 64 centímetros ao quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, vou desenhar um quadradinho aqui, basta fazer L ao quadrado, tá certo? Quando eu tenho, por exemplo, um retângulo, eu tenho aqui um retângulo com dimensões diferentes, né? Então, eu posso dizer aqui, chamar este de base, esse aqui de altura. E se eu tiver que encontrar a área dessa figura limitada por um retângulo, então, vou desenhar aqui um retângulo. Eu faço base vezes altura, comprimento vezes largura, não importa o nome, né? São os dois lados, mas eu preciso multiplicar esses dois lados diferentes. Pensando aqui num exemplo numérico, o que seria isso? Ah, se eu tivesse aqui 2 centímetros e aqui 5 centímetros, a área deste retângulo seria 2 centímetros vezes 5. Opa! 5 ficou feinho. 5 centímetros. 2 vezes 5, 10. 10 centímetros ao quadrado. Seria esta superfície. Lembrando que quando eu falo de área, eu tenho uma cobertura aqui, né? É o que está limitado pelo retângulo. Ok, vamos ver mais uma figura. O triângulo. Então, quando eu tenho um triângulo, para calcular a sua área, encontrar a área da sua região, uma região plana triangular, eu calculo a base, que é essa unidade aqui, multiplicada, vou chamar de A, pela altura. Então, a área de uma região plana triangular é feita base vezes altura dividido por 2. Então, aqui, se fosse centímetros e centímetros, eu teria 12 sobre 2, que é igual a 6 centímetros quadrados. Certo? Então, calcular a área de um triângulo, eu preciso saber a medida de um dos seus lados, que tanto faz, eu vou chamar esse lado de base, e vou ter que ter a altura correspondente a esse lado. Basta fazer, então, base vezes altura, dividido por 2. E, por último, a região de um paralelogramo. Se eu tenho aqui um paralelogramo, eu vou chamar isso aqui de base, vou chamar essa medida aqui em pé a altura, ela pode estar aqui ou ela pode estar aqui, não tem problema. E aí, como é que é a fórmula da área de uma região plana limitada por um paralelogramo? A área é simplesmente base vezes altura. Por que isso dá certo, base vezes altura? Vamos olhar para o triângulo e para o paralelogramo. Se eu pensar que eu vou pegar esse pedacinho que está aqui, vou pegar uma tesoura e vou recortar ele e vou encaixar, ele não caberia exatamente aqui? E daí eu ia ter o quê com esta figura? Um retângulo. Então, para o pensamento, eu vou mostrar o pensamento do triângulo também. Mas para o paralelograma e para o retângulo, por que eu posso fazer esse tipo de
de operação, porque é como se eu tirasse um pedacinho daqui e colocasse aqui. Então, eu faço base vezes altura e eu encontro a área do paralelogramo. Se eu tivesse aqui, vou fazer, eu sei que vocês gostam de um exemplo numérico, então se eu tenho aqui 8, e se esse paralelogramo tivesse como altura 2, então a área, vamos marcar centímetros e centímetros, a área seria 8 centímetros vezes 2 centímetros. Então, eu tenho como área 16 centímetros quadrados. Por que isso também vale lá para o triângulo? Então, vamos voltar para o triângulo que nós fizemos, vamos fazer um novo aqui. Pensando em um triângulo, colocar aqui bonitinho, essa é a minha base, que eu chamo de base, e essa é a altura. Se eu pegasse um outro triângulo com a mesma medida, quando eu multiplico base por altura, então, se eu faço aqui esta medida vezes essa aqui, base vezes altura, eu formo como se fosse aqui um retângulo. Eu preencho como se fosse um retângulo, que tem como área o dobro do triângulo. Por isso que a área de uma região plana triangular é base vezes altura, eu tenho que dividir por 2, porque quando eu multiplico a base pela altura, eu estou encontrando esta área todinha aqui, ó. Eu multipliquei base por altura. Eu encontrei a área de um retângulo. E a área desse retângulo, vamos voltar aqui. A área deste retângulo é como se fosse o dobro da área do triângulo que eu tinha. Se eu pegar este pedacinho aqui e este pedacinho aqui, eles se encaixam perfeitamente aqui, eles completam o retângulo. Então, eu tenho que dividir por 2. No caso do paralelogramo, eu só tirei essa partezinha branca daqui e coloquei aqui, como se eu estivesse fazendo a decomposição de uma figura em uma figura mais simples. Então, vamos retomar aqui as fórmulas. A área de um quadrado é lado ao quadrado. A área de uma região que é limitada por um retângulo, a gente pode falar uma região plana retangular, eu faço base vezes altura, largura por comprimento, tanto faz. A área plana triangular é base vezes altura dividido por 2. Lembrando que quando eu multiplico base por altura é como se eu encontrasse aquele retângulo que é o dobro da área que eu tô procurando. E a área de uma região plana limitada por um paralelogramo, então vamos desenhar um paralelogramo aqui bonitinho, é base vezes altura, tá certo? Aí nós vimos que, então, dá um print aí agora, dá um print, que são as 4 relações importantes. Nós vimos uma coisa importante, que é o que tá agora como tá lá na pauta da nossa aula de hoje, que é a decomposição de uma figura em uma outra mais simples. Então, imagine que você não sabe que a relação para se encontrar a área de uma região plana limitada por um paralelogramo é simplesmente base vezes altura, mas eu te dou que aqui eu tenho 7 centímetros e aqui essa distância é de 3 centímetros. Decompor figuras em figuras mais simples é escrevê-las de outras formas. Então, se aqui é 3, ele é um paralelogramo. Aqui também são 3 centímetros. Então, eu tenho como tirar esse pedacinho daqui, recortar e preencher ele aqui. Então, eu tiro de lá e coloco aqui. Vamos apagar aqui a figura, vamos ver se eu consigo. Peraí. Vamos, borrachinha. Pronto, ó. E virou o quê? Virou um retângulo. Eu posso ter esse pensamento para figuras desse tipo, por exemplo, ó. Então, eu tenho isso aqui. Aí, aqui eu tenho um outro triângulo. E eu te dou que esse lado é 3, esse lado é 3, esse lado é 3, esse lado é 3. Aqui, eu passo que essa altura é 2, que essa altura é 1,75, por exemplo. O que você tem?
você tem aqui, deixa eu pegar um lápis mais fraquinho, para não fazer por cima. Você tem aqui um triângulo, aqui você tem um outro triângulo com outras medidas, aqui você tem um quadrado e você pode calcular a área dessas figuras separadas e somar ao final. Então, você decompõe em figuras mais simples. A gente sabendo calcular a área de uma figura plana, retangular, quadrada, triangular, a gente já consegue calcular um monte de outras figuras ou outras coisas que às vezes parecem muito difíceis, mas é só eu ir decompondo em figuras mais fáceis, tá certo? Então, esse era o assunto da aula de hoje. Acompanhem no roteiro os exercícios, a tarefa. Tem também um Saiba Mais falando para você conseguir fazer um tangram. E é por isso, por hoje é só. Beijinhos da Flor. Tchau, tchau.